Para mim é uma alegria estar com vocês nesta noite, neste culto da vitória, participando desta maravilhosa oportunidade que Deus tem dado a mim e a você de cultuar o teu santo e maravilhoso nome. Peço à igreja, por gentileza, tome assento, por favor. Quero já nessa oportunidade agradecer ao pastor Edivaldo Moura Leite pela oportunidade que me é concedida nesta noite, nessa oportunidade de poder compartilhar com vocês e também trazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Privilégio estar nesta casa novamente, privilégio também de ver aqui o pastor Manuel Amaro, nosso irmão, amigo e também companheiro, quem me acolheu quando cheguei a esta igreja, no ministério de Taubaté, nesta cidade, e eu me sinto honrado de poder revê-lo e também rever outros irmãos e companheiros que estão junto conosco nesta noite. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 8. Meus irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos, que coisa linda, nem os vossos caminhos os meus. Quem disse isso? O Senhor é quem disse isto. Meus irmãos, nessa oportunidade eu tenho absoluta certeza que Deus te trouxe aqui com um objetivo. O objetivo de Deus de ter permitido que você chegasse a esta casa não é outro a não ser acalmar o teu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite para poder acalmar o teu coração, trazer a você uma palavra para você se acalmar diante dessa circunstância e tempestade. Na verdade, meus irmãos, quando eu olho para esse texto do profeta Isaías, eu consigo compreender que a Bíblia vai dizer para mim e para você, a partir do versículo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, então se levanta um profeta por nome Isaías, e agora começa o seu ministério voltado ao povo de Judá. Me faz entender que Deus nunca manda um profeta no meio de uma nação sem que antes ele tenha um princípio, um propósito para poder ensinar o povo, orientar o povo, também redarguir o povo e fazer com que eles entendam que a vontade de Deus deve prevalecer mediante toda e qualquer circunstância em que eles estejam vivendo. É por isso que nessa oportunidade eu consigo entender que Deus, falando ao coração desse homem chamado Isaías, o profeta, em determinada região, ele mostra-nos que Deus está no controle de todas essas coisas, mostrando para mim e para você que Ele tem o caminho, e o caminho que Ele promove, o caminho que Ele estabelece, o caminho que Deus cria para que nós prossigamos nele, não é o caminho que muitas vezes nós queremos andar. O pensamento que às vezes temos não é o pensamento que Deus tem para conosco. Quando eu olho para o livro do sábio Salomão, ele vai escrever em provérbio dizendo com muita propriedade, ele vai dizer assim: o homem faz planos no seu coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Então eu subentendo que mesmo eu fazendo planos, mesmo eu criando diretrizes para o longo da minha caminhada, ou projetos para que seja estabelecido na minha vida, eu ainda consigo entender que todos eles podem ser de uma qualidade boa e da melhor boa intenção possível, mas eu entendo que tudo vem de Deus. Deus dá a resposta, Ele dá a direção, a sua vontade é estabelecida, e quando a vontade de Deus é estabelecida, ninguém pode impedir contra a vontade de Deus. Quando eu olho para esse texto na palavra de Deus, eu vou entender que os profetas dizem com propriedade: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, diz o Senhor. Eu não poderia imaginar, irmãos, e também tirar outra história da Bíblia, olhando para esse texto da palavra de Deus, mesmo imaginando que o profeta entra em meio a uma nação para poder falar aquilo que de fato Deus queria falar com o povo, mas sem basear em um texto histórico que está descrito no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, capítulo de número 12, você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus, Deus dizendo assim para um homem chamado Abraão. Abraão vivia em uma terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra que não conhecia o verdadeiro Deus, uma terra que
que não sabia quem era Deus, uma terra que de fato adorava ídolos, conheciam os ídolos e se prostravam perante ele. Abraão de fato não sabia quem era o Todo-Poderoso, Abraão não sabia quem era aquele que poderia fazer a reversão e fazer dele um grande homem. Mas a grande verdade é que a Bíblia vai dizer para mim e para você logo no versículo de número 1, olhando a palavra de Deus, você observa que esse mesmo homem agora ouve de Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu lhe mostrarei, lá farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. E tem mais, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. É bem verdade que quando você olha para esse texto, você não consegue entender como Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. O texto da palavra de Deus não nos dá uma diretriz de como ele entendeu, de como ele ouviu, de como Deus falou com ele não sabia de fato. Na verdade, o texto não discrimina para nós e não deixa um script para a gente poder entender de que maneira Deus falou com ele. Assim como nós olhamos para a vida de um homem chamado Moisés, você vai ver que Moisés, mesmo sendo criado no Egito, saiu do Egito porque havia cometido um homicídio. Agora ele vai para o deserto. No meio do deserto, Deus agora precisa de um homem para poder tirar o seu povo da escravidão do Egito. E quando ele sobe no monte, percebe você que em um dado momento, quem sabe talvez Moisés, naquele sol calgigante do deserto, ele olha para uma sarça. A sarça pega fogo e não se consome. Ele balança a sua cabeça, balança a segunda, balança a terceira e percebe que a sarça pega fogo, mas não se consome. E de repente dessa sarça soa uma voz dizendo para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Então eu consigo entender que Deus falou com esse homem chamado Moisés, e falando com esse homem chamado Moisés, mostrou para nós a maneira em que Deus falou com ele. É bem verdade que algumas teorias mostram que a sarça com o sol calgigante, ela fica tão avermelhada que ela parece uma chama de fogo. Mas eu ainda consigo entender que quando Deus quer falar, quando Deus quer dirigir-se a nós, Ele faz a sarça pegar fogo, Ele faz o homem ver fogo na sarça, Ele faz o homem ver fogo aonde não tem fogo, Ele faz o homem ver glória aonde não tem glória. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da glória, o nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. E quando ele ouve Abraão, e quando ele ouve Deus falar, eu não tenho dúvida que naquele mesmo momento, ao tirar a sandália dos seus pés, ele cai no chão. Mas com Abraão é diferente. Ele vivia numa terra idólatra, ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus, mas ele conhecia quem era ídolos, ele conhecia quem eram os deuses que ele adorava, ele sabia de fato quem eram os deuses que ele se prostrava. Mas de repente soa uma voz: Abraão, agora tu tem que sair da tua terra, tu tem que sair da tua parentela, tu tem que sair do meio do teu povo. Difícil, meus irmãos, eu até acredito que nessa oportunidade ninguém sairia do meio da sua família simplesmente porque ouviu uma voz dizendo que é para poder sair, sem que tenha uma confirmação, uma certeza de que Deus está falando na verdade. Aquele homem deixar o convívio, deixar o seu bem-estar, deixar a sua família, deixar os seus parentes e ir para uma terra sem direção, não sabendo para onde ele iria, não sabendo para onde de fato ele deveria estabelecer e também firmar as suas estacas. Mas a grande diferença é que eu ainda consigo compreender, e eu tenho certeza que esta igreja também não é diferente. O nosso Deus, quando fala, o nosso Deus quando brada, o nosso Deus quando abre a boca para falar com o crente, quem tem sensibilidade de Deus conhece a sua voz. E aqui não é diferente. Eu tenho certeza que aqui tem um povo, aqui é um povo que conhece a voz do seu Deus. Agora escute o que eu vou dizer nesta oportunidade. O nosso Deus, quando fala, independente da circunstância, independente dos problemas, independente das adversidades que você esteja passando, quando Deus brada lá de cima, você conhece: essa é a voz do meu Deus, o Todo-Poderoso ainda fala conosco. Não é diferente, porque quando Deus fala, Ele fala mesmo. Mas eu não posso deixar de descrever para vocês que esse homem sai para uma direção não sabendo aonde é que ele iria parar. Ele sai para uma direção não sabendo aonde é que ele iria firmar as suas estacas. Ele sai para uma direção mesmo sem saber o que é que ele iria fazer de fato. Mas aí então, caminhando ao longo da trajetória, em meio daquela terra seca, aquela terra que não produzia, aquela terra que não dava fruto,
Havia no Egito um faraó que governava, onde estava concentrado a maior condição de população e também de sobrevivência da época. O povo sabia que mesmo a terra passando por adversidade, dificuldade, fome e sede, aquele povo sabia que no Egito tinha recurso. Mas aquele mesmo homem chamado Abraão, agora deixa toda a sua casa, sua família, os seus parentes, e agora passa a pegar a sua esposa e ir para uma direção que nem ele mesmo sabia onde é que ele iria dar. Mas a grande verdade é que quando Deus estabelece um caminho, não precisa nos preocuparmos. Quando Deus dirige os nossos passos, você não precisa ficar preocupado. Quem sabe talvez você esteja aqui nesta noite, trilhando por um caminho que você nunca quis trilhar por ele, passando por uma adversidade que você nunca quis passar por ela. Mas entenda uma coisa, o profeta disse com propriedade: os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. Talvez hoje você esteja aqui não entendendo nada. Quem sabe talvez a segunda, terceira, quarta, a quinta campanha que você está fazendo e até agora não conseguiu a resposta, não conseguiu a transformação de quem mais você deseja, não conseguiu ver de fato a mudança em quem mais você vem pedindo ao longo desta campanha. Querido, eu tenho uma mensagem para tranquilizar o seu coração nessa oportunidade: os seus caminhos não são os caminhos de Deus, o seu pensamento não é o pensamento de Deus. Mas uma coisa é certa: quando Deus estabelece o caminho que você tem que trilhar, escute o que eu vou dizer, não adianta murmurar, não adianta você questionar, não adianta você dizer que está difícil, não adianta você dizer que não suporta mais. Paulo escreve aos Efésios capítulo 1 e verso 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então segura essa que é de Deus para a sua vida. Aquilo que começou na sua vida ainda não terminou. Aguenta firme, porque a vitória de Deus vai chegar na sua vida. Você vai levantar a mão e vai soltar um glória para Jesus. Aleluia. Se tudo isso fosse as dificuldades enfrentadas por Abraão, eu não poderia de hipótese alguma colocar como tema nesta mensagem contradições da vida e a vontade de Deus. A contradição da vida chega na vida do crente, mas também chega na vida do ímpio. A contradição, as adversidades chegam na vida do justo, mas também chega na vida do ímpio. A bondade chega na vida do justo, mas também chega na vida do ímpio. Você não pode imaginar, porque um homem, mesmo sendo ele um chamado, escolhido, vocacionado por Deus para ser chamado e fazer a diferença, ele também enfrentou algumas dificuldades. E uma das dificuldades que ele enfrentou ao longo da sua trajetória, depois de ter deixado a terra de Ur dos Caldeus para poder ir em uma direção que nem ele mesmo sabia, está no capítulo de número 15, quando ele chega para Deus e vai dizer para Deus: Deus, olha, vejo que não tem os frutos. Ele já estava frustrado com a sua situação, porque sabia que a cultura da época, quem governava depois do falecimento do pai era o filho mais velho, e tinha que ser o filho homem. Agora você imagina, ele tendo um servo por nome Eliezer, ele tendo um servo por nome Eliezer, aquele que convivia com ele, andava com ele, aquele que trabalhava com ele, aquele que administrava com ele, mas não tinha um filho à altura para poder administrar, porque a sua mulher não poderia gerar. Abraão estava exatamente quando Deus o chamou com 75 anos. Quando chega no capítulo de número 15, ele começa a questionar: Senhor, eu estou vendo que eu estou sozinho, eu não tenho um sequer para poder administrar a minha casa depois da minha partida. Então eu tenho aqui o meu servo chamado Eliezer. Eliezer significa, meus irmãos, o auxílio de Deus. Diga comigo: Eliezer significa auxílio de Deus. Quem é que não gosta de ter o auxílio de Deus bem perto? Quem é que não gosta de ter o auxílio de Deus ao longo da sua trajetória? Quem é que não gosta de ter a direção de Deus ao longo da sua trajetória? É bem verdade que esse nome, tendo significado como auxílio de Deus, trouxe a ele a esperança, mesmo que eu não tenha gerado, mesmo que não tenha dado fruto o meu matrimônio, mas tem um moço chamado Eliezer. Eliezer será a pessoa indicada para poder administrar a minha casa. Mas aí então ele começa a questionar Deus, que não tem ninguém para poder
poder administrar a sua casa, então ele coloca Eliezer. Mas a grande verdade é que Deus não queria que Eliezer governasse. A grande verdade é que uma promessa surge em meio a circunstâncias adversas e as circunstâncias mais complicadas da nossa vida. Por isso que é difícil, meus irmãos, você acreditar em Deus, você confiar no Senhor, você acreditar em uma promessa quando os problemas estão adversos, quando as tempestades estão vindo contra a sua vida, sua casa, sua família. É difícil quando você ouve um profeta dizer para você que esta situação será mudada, que a transformação da sua vida será certa, que é para você aguardar um tempo, porque você está vendo que tudo está adverso. 75 anos, o que é que esse homem mais poderia fazer? Pelo contrário, a sua mulher era estéril, já não poderia produzir nada. Mas logo no versículo 4 do capítulo 15 vai me dar uma lição que vai ensinar a minha vida e a sua vida nessa oportunidade. Sabe qual é a lição que Deus dá àquele homem? Aguenta firme, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Jogue a mão para cima e solta um glória para Jesus. Aleluia! Aquele que começou, ele vai cumprir. Mas é difícil a gente acreditar. Mas esta mensagem é de Deus para a sua vida nessa oportunidade. Abraão, depois de ter ouvido Deus falar com ele, que de fato o fruto viria da sua esposa, ele agora começa a enfrentar algumas adversidades e dificuldades internas. São dificuldades que eu tenho, que você tem, que as pessoas que estão à nossa volta não sabem. São problemas que nós enfrentamos que as pessoas que às vezes estão tão perto de nós não conseguem compreender. Eu quero explicar para você nessa oportunidade algumas adversidades e problemas internos que nós passamos, que as pessoas que estão à nossa volta não conseguem entender e nem ver. A primeira complicação que Abraão começa a enfrentar ainda está no capítulo de número 15. A Bíblia vai dizer para mim e para você, meu amado, que esse mesmo homem chamado Abraão, depois de ter ouvido tudo que Deus falara com ele, ele ficou aguardando a promessa, mas olhando a sua situação física e olhando a situação física da sua esposa, o estado em que ela estava vivendo, ele não acreditava que ela poderia gerar. Isso é bem verdade, porque nós sempre analisamos a circunstância que está palpável, a gente sempre olha para a circunstância que está sobre a nossa condição de administrar, a gente sempre olha para a circunstância que de fato você tem domínio sobre ela. Mas a coisa difícil é você acreditar que Deus pode fazer quando você não pode. A coisa difícil é você acreditar que você não pode fazer, mas o Todo-Poderoso ele pode fazer. Então Abraão agora chega a uma conclusão de dizer para a sua esposa: Sara, tu estás ficando mais velha e eu estou velhinho, já não podemos produzir mais, já não tem condição alguma. Sabe como é que eu consigo entender que esse homem estava vivendo? Ele estava vivendo em uma situação incubada, vivendo dentro da sua casa sem pensar em um recurso de Deus para solucionar o seu problema. Assim existem pessoas, quando os problemas se aproximam, quando as dificuldades chegam na sua vida, a primeira tendência do crente é se esconder, a primeira tendência das pessoas é se ocultar. A primeira característica de uma pessoa que não está acreditando mais no que Deus pode fazer é ela se afastar do povo de Deus e se afastar da igreja. Abraão estava dentro da tenda, mas aí mais à frente você vai dizer, você vai perceber comigo e vai dizer: Deus de fato havia prometido a Abraão. Abraão chegou a cair na sua lógica humana: não tem jeito, eu não posso, eu não vou conseguir. Mas aí Deus brada lá de cima e fala: Abraão, sai desta lógica humana. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa oportunidade? Saia desta lógica humana, saia desse raciocínio lógico, saia deste mundo entubado que você está vivendo. Venha para fora, olhe as estrelas que está no céu. Tu pode contar? Ele evidentemente não pode contar, e Deus diz para ele: assim será a tua descendência. Hoje você pode não estar entendendo nada, mas aguenta firme, que lá na frente, sabe o que você vai fazer? Você vai levantar a mão e vai cantar o hino da vitória. É lá na frente, é sempre à frente que você canta. Mas você tem que sair da lógica humana, você tem que sair desse raciocínio lógico. Você não pode chegar a este ponto, mas aí então existe uma outra
dificuldade interna que eu quero destacar nessa oportunidade que Abraão enfrentou. Casado com Sara, convivia na mesma tenda. Deus havia feito a promessa e ela não havia se cumprido. Alguns anos se passaram. Quando chega no capítulo de número 16 do livro do Gênesis, Sara agora olha para Abraão e diz para ele: meu velho, tu tá ficando velhinho, eu tô ficando velhinha, como é que nós vamos fazer? Ele diz: olha, Deus prometeu. Ela aí arruma um subterfúgio para solucionar o problema. É a maior dificuldade que enfrentamos nos dias de hoje, quando nós queremos arrumar subterfúgio para agradar a Deus e solucionar os nossos problemas. De repente ela diz para ele: eu não tenho ninguém, mas a volta do Egito trouxe Agar, mas eu tenho a minha serva por nome Agar. Moça nova, bonitinha, na verdade deveria ser um chuchuzinho, porque ela já estava avançada de idade. Eu me lembrei de um episódio quando estava preparando essa mensagem, quando eu pastoreei Água Quente. Nós estávamos dando atendimento pastoral no gabinete, eu e um evangelista que nós temos lá na igreja da Água Quente. Então entrou um grupo de adolescentes, e aí nós começamos a conversar. E de repente, em dado momento, eu comecei a conversar com duas adolescentes que lá estavam. Já tinha umas 5 ou 6 na sala, conversando com aquelas duas, mas eu percebi que as outras estavam falando entre si. E aí então eu ouvi, sabe o quê? Uma delas dizendo para a outra assim: mas fala sério, ele é um chuchuzinho, não é? Olha que coisa. Imagine o que Abraão deve ter visto naquele momento, olhando para sua esposa, não podendo gerar, mas querendo ver o cumprimento da promessa. É natural que todos aqueles que têm promessa de Deus, ele não vê a hora da promessa de Deus se cumprir. Ei, meu irmão, não adianta você criar subterfúgio, criar formas e meios para fazer com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. A única coisa que eu posso dizer para você agora, para confortar o seu coração, Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pastor, eu tenho feito isso e parece que não está tendo resultado. Verso 4, ele vai dizer com propriedade: descansa no Senhor e ele concederá o que deseja o seu coração. Pode estar tudo parecendo adverso, descansa, porque Deus está trabalhando. Joga a mão para cima e solta um glória. Deus está trabalhando em nosso favor. Aí quando você olha para o Oriente hoje, você vai ver o resultado de uma atitude precipitada. Você vai ver Abraão e Agar, nasce Ismael. Preste atenção no que eu vou dizer para você não esquecer. Abraão e Isaac, nasce Ismael. Os ismaelitas. Você vai olhar aqui hoje, segundo a história, vai dizer que são xiitas. Aí você vai olhar para Abraão e Agar no cumprimento da promessa, você vai ver que nasce Isaac, os judeus. Aí você vê toda aquela briga e fica se perguntando: o que é aquilo que eu não entendo? Não é tudo a Terra Santa? Não é tudo o povo de Deus? Não é, mora tudo no mesmo lugar? Por que aquela briga toda? Precipitação. Todas as pessoas que se precipitam, com certeza irão se machucar. Eu quero aqui dizer que Abraão teve uma precipitação exacerbada, não esperou o cumprimento da promessa. É natural que isso aconteça nas nossas vidas. Agora preste atenção do que eu vou dizer. Você sabe o que é precipitação exacerbada? Eu vou externar para você nessa oportunidade, para você nunca mais esquecer. Precipitação exacerbada é a cultura do eu sei, a cultura do eu posso, a cultura do eu não preciso de ninguém. Meu irmão, o problema, você nunca
nunca vê no momento, você verá depois. É por isso que eu digo para você, quando o salmista no Salmo de número 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido para mim, e ouviu o meu clamor. Eu vou dizer para você: espera mais um pouquinho, porque o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia! Que há de vir virá e não tardará. Ele vai vir e não tardará. Meus irmãos, mas tem mais uma coisa que eu quero destacar. Quando chega no capítulo de número 17, eu entendo que Deus tem senso de humor para falar conosco. Esse homem sai da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que Deus o dirigira. Lá te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Analisando todo o histórico, na primeira dificuldade desce para o Egito, quando volta com Agar. Mais um pedaço do seu histórico. Pouco tempo depois, tem um relacionamento com Agar, nasce Ismael. Olha o histórico do homem. Como é que ele poderia acreditar na situação invertida da adversidade que ele estava enfrentando? Como é que ele poderia acreditar quando a situação estava extremamente comprometida, em uma situação sem resolução satisfatória para o seu bem-estar e para o bem-estar da sua família? Mas aí, quando chega no capítulo de número 17, Deus usa o senso de humor, eu acredito. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O danado do rapaz já estava numa situação extremamente adversa, ele não conseguia ver uma solução para o seu problema, e agora ouve Deus dizer para ele que ele deve andar na presença do Senhor, porque Ele era o Todo-Poderoso. Imagine você na situação, quem sabe talvez você esteja vivendo, ou talvez você esteja aqui nesta noite. Quem sabe talvez o lar esfacelado, a família um bagaço, quem sabe talvez desempregado, ou mesmo você que esteja aqui, que tem uma enfermidade que os médicos já disseram para você que ela não tem solução, que você agora só depende do tratamento para poder ficar curado. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração: Deus não vai te deixar morrer nesse deserto. Deserto é escola de Deus para o crente, deserto é ensinamento de profeta. Quando esse deserto acabar, você vai ver que valeu a pena você passar por tudo, e aí você vai levantar a mão e vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Mas é do outro lado, diga para o crente que está ao seu lado: irmão, é do outro lado que você canta o hino da vitória. Aleluia! É do outro lado, você precisa entender que é do outro lado, não é agora. E Abraão esperava, evidentemente que Deus nunca falaria com alguém. Escute o que eu vou dizer. Deus nunca falaria com Abraão sem necessidade. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero abrir um parênteses aqui e tratar de alguns assuntos dentro desta mensagem que se faz necessário. Deus nunca falaria comigo e nem com você sem um propósito, sem um objetivo. Deus nunca falaria com Abraão se ele não precisasse de se consertar em alguma coisa. Apesar de um longo texto e também da história deste homem, você não vê em nenhum momento, depois da sua volta do Egito, da sua circunstância adversa, mostrando alguma deficiência moral, física ou mesmo social deste homem. Você não consegue ver. A Bíblia não mostra esse texto, mas Deus não falou com Abraão da forma que falou, sem que fosse necessário que ele mudasse de vida. Ei, quando Deus fala conosco é porque Ele quer que nós mudamos. Quando Deus chega ao ponto de dizer para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe talvez Abraão, naquele momento,
precisava de ouvir que ele tinha um Deus todo-poderoso que estava sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu servo Eliezer, sobre o seu sobrinho Ló, sobre a esposa do seu sobrinho. Ele precisava ouvir que Deus ainda estava controlando todas as circunstâncias. É por isso que eu li o texto do profeta Isaías 55, verso 8: os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim diz o Senhor. Talvez você esteja aqui traçando metas, objetivos e proposta, e por que não dizer que você está aqui planejando, arquitetando e até formulando na sua mente uma trajetória a prosseguir, e você sabe que você vai fazer errado. Deus está me usando nesta noite para dizer para você: não pavimenta essa estrada, permita que ela seja implodida pelo Senhor, mas não entre por ela, porque isso pode se reverter na sua vida em uma precipitação exacerbada e sem solução. Mas permanece: pastor, eu não estou aguentando, o problema está sendo maior do que eu posso suportar. Vou te dar 2 textos da palavra de Deus que vai alimentar a sua alma. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12, ele diz assim: vós que está em pé, cuide para que não caia, porque não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixa tentar acima do que podeis suportar. Quer outro? Salmo 103 e verso de número 14: Senhor, tu nos criaste, conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Antes que você desfaleça, meu irmão, pode ter certeza, Deus mandará recurso do céu para te ajudar. Aleluia! Antes de você desfalecer, Deus levanta. Mas existe um outro ponto que também quero destacar. Capítulo 18, verso de número 14, está escrito assim: ainda neste tempo de vida, Sara segurará um filho. Opa! Marcelo, alimentou a esperança, meu filho. Pastor Edivaldo, alimentou a esperança. Ele agora começa: opa, peraí. Mas ao mesmo tempo ele vai olhar para o seu interior. Porta fechada dentro de casa. Abraão estava com 99 anos. Sara deveria estar com 73 anos aproximadamente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que fisicamente impossível ela gerar. Primeiro, o seu útero havia secado, ela já não tinha mais os dias da mulher, já não tinha mais condição de gerar, porque o seu útero havia secado, já não tinha possibilidade alguma disso se reverter. A ciência prova isso, que a mulher entre 50 a 55 anos já está entrando na menopausa. Agora você imagina uma mulher com 73 a 75 anos, o que poderia esperar desta mulher e deste homem com 99 anos? Não tinha Viagra na época, o que ele poderia fazer, meu irmão? Não havia possibilidade de reversão de quadro. Mas uma coisa eu entendo quando a Bíblia diz para mim, no livro de Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Jó 42 e verso 2: bem sei que tu podes, ó Senhor, e que nenhum dos seus planos, dos seus intentos pode ser impedidos. Irmão, operando Deus, quem impedirá? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero que você cutuque o crente que está do seu lado e diga para ele: quando Deus opera, diga para ele bem forte: quando Deus opera, ninguém pode impedir. Mas existe um fator predominante nesse texto de número 14 do capítulo 18. Sabe qual é? Fator tempo. Fator tempo. Eclesiastes 3: para todas as coisas ao seu tempo determinado.
O fator tempo era o que ele mais esperava ao longo dos seus 24 anos. Ei, 24 anos esperando o cumprimento da promessa. O tempo nos nossos dias nós chamamos de Cronos. O que é o Cronos? Eu vou explicar para você. O Cronos é o tempo que governa a minha e a sua vida. São 9 horas e 55 minutos. O que governa o tempo nosso se chama Cronos. Tem irmãos aqui que dorme mais cedo, porque às 5 da manhã ele se levanta, para 7 ele está no serviço, ou para 6 ele está no trabalho. Este é o tempo que governa a minha e a sua vida. É o tempo que é estabelecido para governar os meus compromissos. Pastor Edivaldo me convidou para vir à igreja. E ele disse para mim que o culto começaria às 19 horas e 30 minutos. O tempo que me governou para chegar aqui. O que é o tempo? Final de semana, final de ano, dia 26 de dezembro, 27 de dezembro, 28 de dezembro, 29, 30, 31. Encerrou o ano. Este tempo chamado Cronos, que está nesse texto, é o tempo que governa a minha e a sua vida. Governa-nos para os nossos compromissos. Mas o tempo que nós chamamos o tempo de Deus significa Kairos. O que é o Kairos? Pedro escreve na sua carta dizendo: um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Então você subentende que o Cronos de Deus, ele não tem começo e nem fim. Mas quando esse fator tempo desse texto está dizendo, ainda neste tempo de vida, Sara segurará um filho, significa que Deus havia fortalecido Abraão na promessa, dizendo: Abraão, mesmo que você tenha 99 anos, Sara já esteja numa situação em que não possa gerar mais, mas neste tempo de vida ela vai gerar. Escute o que eu vou dizer nesta oportunidade, meu irmão. Deus te prometeu, pode ficar tranquilo e aquietar o seu coração, porque Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Abachuricova, Ele vai cumprir porque Ele prometeu. E aí, você caminha mais um pouquinho comigo para me finalizar. Capítulo 21. Sara segura o filho. Talvez você ainda não esteja segurando a sua bênção. Quem sabe talvez o tempo mínimo que você está passando por essa adversidade, você já esteja dizendo que não está suportando mais. Imagine Abraão, 24 anos esperando a promessa, e a promessa foi 24 anos esperando a promessa, e a promessa veio se cumprir só depois de todos esses anos. Quem sabe talvez você esteja passando por uma semana, quem sabe talvez por um dia. Ninguém gosta de prova, ninguém gosta de adversidade, ninguém gosta de vencer, ninguém gosta de enfrentar problema, nem eu gosto. Ninguém gosta de enfrentar problema algum. Mas uma coisa é certa: se nós estamos enfrentando, vamos olhar os problemas de uma maneira distinta e diferente. A primeira coisa que nós olhamos o problema é que o problema é uma manifestação diabólica. Meu irmão, pare de olhar o problema simplesmente pelo lado espiritual e dizer que tudo é o demônio. Escuta o que eu vou dizer para você. Eu não estou dizendo que ele não lança problema, eu estou querendo me referir que todos os problemas que você enfrentar, os problemas que você esteja enfrentando nessa oportunidade, esses problemas na verdade estão fazendo com que você se torne mais crente e se aproxime dele. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, já fazem 5 meses, 1 ano, 10 anos, eu não sei quanto tempo está faltando, mas eu entendo que quando o fator tempo que governa a nossa vida, que se chama Cronos, cruzar com o Kairos de Deus, quando cruzou Abraão, pode ter certeza, a vitória de Deus vai chegar na sua vida e você vai glorificar o nome de Jesus. Jogue as mãos para cima e soltam glória para o Senhor. A igreja de pé em nome de Jesus. Aleluia.
O fator tempo pode ser que você não esteja suportando, mas esse fator tempo vai se cruzar com o kairós de Deus, e quando se cruzar, a promessa vai se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Escute, eu não vou dizer, vem você que está com isso, você que está com aquilo, não. Você conhece a voz do seu Deus como eu conheço. Como Abraão ouviu a voz de Deus naquela terra pagã, e ele entendeu, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Você também ouviu a voz de Deus. Sai do seu lugar e venha para cá, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, um dos irmãos pode cantar um corinho? Posso orar para os irmãos? Um dos irmãos me ajude a cantar um corinho, meu filho. Pega o microfone aí, vamos cantar. Fique aí, a hora que ele começar a cantar, Deus falou com você? Vem aqui que eu quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Pega o microfone, meu filho, vamos. Em nome de Jesus. Não se esqueça, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Vamos cantar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Puxa o corinho, meu filho. Aleluia. Você não veio aqui à toa. Deus te trouxe aqui nesta noite para poder acalmar o teu coração. Deus te trouxe aqui nesta noite para acalmar a sua vida. Deus falou com você, agora você pode sair do seu lugar. Vem cá. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Não fique aí atrás parado, não. Vem cá. Aqui do lado das irmãs, não fique aí parado. Deus falou com você, venha. Venha. Em nome de Jesus. Hoje é a noite da sua vitória. É a noite de você sair daqui dizendo, Senhor, valeu a pena, porque dele, por ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não fique aí prostrado. Deus falou com você, sai do seu lugar. Deus me usou nesta noite para falar com muitas pessoas aqui, com certeza. Você sairá daqui com fôlego, com ânimo, disposto a pelejar, a lutar em busca da tua vitória. Aleluia! Para sempre, amém. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória. O tempo de Deus quer se cruzar com o tempo que você está esperando a promessa e fazer se cumprir na sua vida. Então venha, não fique aí prostrado. Aleluia. Eu tenho dito sempre, quando vou pregar em todo e qualquer lugar, eu também sou pastor de igreja, e o maior prazer de um pastor é ver a sua igreja abençoada, o seu povo sendo abençoado, sendo agraciado por Deus e triunfando mediante os problemas, as adversidades, mediante as dificuldades que nós enfrentamos. É uma alegria, isso enriquece as nossas vidas. Eu não tenho dúvida que a maior alegria do Senhor, do Todo-Poderoso, foi ver que Abraão aguentou firme, depois de 24 anos, esperando uma promessa, mas ele pôde segurar a promessa
nas mãos até ela se cumprir. Com você também não vai ser diferente. Você vai segurar e você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Valeu a pena, pastor? Valeu a pena. A senhora vai dizer: valeu a pena. Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Só o fundo musical agora, que eu quero orar por esses irmãos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Está na Bíblia. Jesus é quem disse: todos aqueles que me honrarem diante dos homens que estão na terra, eu o honrarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas todos aqueles que me desonrarem diante dos homens, eu o desonrarei diante do meu Pai que estás nos céus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou explicar para você. Nunca se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado, o que elas irão pensar se eu for à frente para receber a oração da fé. Você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Existe um provérbio dos mineiros que diz assim: eu sei aonde o meu calo aperta. Deus falou com você, meu irmão, tu tem a última oportunidade, porque vou orar. Enfrenta ela agora, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você, bem rapidinho, em nome de Jesus. Não fique aí parado não, venha mesmo. Aleluia. Honre o nome de Jesus, se você será honrado em todo o tempo. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha, meu Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão nesta igreja, quantas pessoas, meu Pai, se locomoveram dos seus bancos para poder vir à frente desse altar, porque carece de uma bênção, estão esperando o cumprimento da promessa, meu Pai, e às vezes ela parece ser tão distante da nossa realidade e do problema em que nós estamos enfrentando, Senhor. Mas eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor não se esquece daquilo que promete. O Senhor não se esqueceu daquilo que prometeu a Abraão. O Senhor não se esqueceu daquilo que o Senhor, ó Pai querido, havia prometido a ele, Senhor. Assim como o Senhor, mesmo com o passar de 24 anos, o Senhor se lembrou daquela promessa. Talvez tenha pessoas aqui, meu Pai, que esteja esperando a conversão de um esposo. Talvez existam irmãs aqui que estejam esperando, Pai querido, a transformação de um filho. Quem sabe talvez, ó Pai, alguém esteja esperando uma porta aberta, uma porta de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, permita, Pai querido, que os teus filhos sejam abençoados. No poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós oramos, Pai, confiamos no Senhor e na força do seu poder, no nome de Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo bem forte, amém. Abrace pelo menos uma pessoa do seu lado e diga para ela: a promessa vai se cumprir.